obrigado por esse momento. Um tempo precioso como esse. Só fortalece a nossa fé, a nossa vida e a nossa aliança. E nós te louvamos por isso. Deus bom. Deus que está cuidando de tudo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. O povo de Deus diga graças a Deus. Amém, né? Olha, pode se acomodar. Sente-se, né? Que Deus continue te conservando assim, um adorador, né? Isso é muito bom. Agora eu quero que todos vocês preparem aí para estudar comigo a santa palavra de Deus, né? Nós vamos estudar hoje Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler um versículo, apenas um versículo. Mas vamos enxergar nesse versículo algo muito extraordinário. Gente, como a palavra de Deus, ela é realmente tremenda, né? Renovadora, como ela se abre para nós. Fato é que quando também nós procuramos, né, estudar Deus, entender Deus, ou quando nós procuramos meditar na sua palavra, buscar conhecimento, é óbvio que nesse momento estamos aí nos deixando ser tratados por Deus, né? E é onde Deus então se abre para nós. Se deixa tratar, que Deus se abre para você. Quando você tira um tempo de devocional, onde você faz uma leitura bíblica, né? Onde você faz uma oração, você está deixando se tratar. Isso é tão importante porque é nessa hora que Deus ele se revela, que Deus ele se abre. E Deus se revelou, se abriu para mim, trazendo essa palavra que hoje eu vou dividir com vocês. É o capítulo 2 de Gênesis e o versículo que vamos estudar é o de número 5, né? Quem já achou aí? Gênesis é um livro muito difícil de ser encontrado na Bíblia, né? Não é? Não é não, né? É o primeiro livro da Bíblia, então é fácil de achar. Capítulo 2 e o versículo é o 5. Vamos prestar atenção no detalhe. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Nessa altura aqui, Deus já tinha criado os céus e a terra. Deus já tinha dado vida a muita coisa, né? Que não existia, que Ele fez existir. Ele já tinha dado forma à terra. E aqui o texto, o versículo aqui de número 5, está indicando para nós que tudo já estava preparado. Preste atenção, vou ler, você vai entender quando eu falo preparado. Ó. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Amém? E toda a erva do campo ainda não brotava. Então, planta e erva, nada frutificava ainda. Concordam? Ok? E aí está dizendo, por quê? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito o quê? Chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra, né? Cultivar a terra, cuidar da terra. Então, o que eu estou enxergando aqui? Que tudo já estava preparado. Ó, presta atenção. O solo já estava preparado. A semente já estava lá. Estava preparada. Era só Deus mandar a chuva, que tudo que já estava lá preparado ia frutificar. Viu aí? Porque quando o texto diz aqui, ó, preste atenção nisso, toda a planta do campo ainda não estava na terra, é porque ela não tinha ainda nascido, mas a semente já estava lá. Deus já deixou tudo pronto, gente. Ele só ia fazer chover
para que tudo aquilo que já estava pronto no solo, a semente que já estava de todo tipo, espécie de planta, de árvores, ervas, tudo estava lá já, a semente já estava pronta. Diga, a semente estava pronta, ela já estava preparada no solo. Diga, a semente já estava preparada no solo que já estava preparado. Amém? Só que Deus não podia fazer chover, porque se ele fizesse chover, ia frutificar. E se começasse a frutificar, olha para mim agora, quem ia colher? Quem ia colher? Se não tinha o homem. Tudo estava preparado, menos o homem. Então Deus não podia fazer chover. Por que Deus não podia fazer chover? Porque não tinha o homem para cultivar, o homem para colher. Ou seja, preste atenção, Deus não podia criar uma colheita, porque não tinha ninguém para colher. E eu deixo uma frase agora para você guardar para sempre no seu coração. Anota. Deus não vai dar colheita para quem não está preparado para colher. Eu vou repetir a frase porque eu quero que você anota. Deus não vai dar colheita para quem não está preparado para colher. Deus não vai fazer chuva descer do céu para frutificar algo da minha vida que eu não esteja preparado para aquilo, para colher aquilo. Então, quando Deus viu que tudo que ele havia feito, ele já tinha preparado tudo, tudo estava pronto, o solo estava pronto, a semente estava preparada, tudo preparado, menos o homem. Então Deus disse, vamos então fazer o homem. E se você olhar agora para o texto, você vai ver que no versículo 7 está dizendo assim, ó, e formou o quê? Me ajuda aí, por favor. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Opa. Agora quem está existindo? O homem. Por que Deus não tinha mandado chuva ainda? Porque o homem não existia. Porque não tinha ainda preparado o homem para aquilo. Amém, irmãos? O que eu quero que você entenda, e é isso que eu quero que você receba no seu coração, é que a nossa fase com Deus, nosso tempo com Deus, nosso período com Deus, nosso momento com Deus, irmãos, está para mais colheita do que plantação. Deus, ele tem uma colheita muito grande, extraordinária para você. Mas se você não estiver preparado para colher aquilo que é colheita, como é que vai fazer? Não dá, né? E agora eu estou vendo que Deus agora criou o homem. Se ele criou o homem, então agora a gente vai aqui para o versículo de número 15. Está ouvindo aí? Que diz, e tomou o Senhor Deus o homem, e fez o quê? E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora eu posso fazer chover. Por quê? Porque agora já tinha alguém para lavrar, já tinha alguém para cuidar. Você responda para si mesmo. Está preparado para uma colheita extraordinária que Deus ele tem para a tua vida, propôs para a tua vida? Porque preste atenção. Não é falar eu estou preparado. Porque Deus sabe se estamos. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Não vai adiantar eu ficar pedindo para Ele me abençoar de uma coisa que Ele já abençoou, existe. A semente já está no solo, gente. Só não está frutificando ainda porque não estamos prontos. Não estamos preparados. Não renascemos para Deus. Não nos recriamos para Deus. Não nos aparecemos para Deus. Está conseguindo entender?
Quando Jesus diz que o Pai, Ele está à procura, olha bem, à procura de verdadeiros adoradores, é porque realmente está procurando, né? Ele está procurando, Ele está me procurando. Onde eu estou? Eu devo me colocar diante dEle, eu devo me apresentar a Ele. Eu devo me aparecer para Ele. Está ouvindo, gente? Eu me apareço, eu devo me aparecer para Deus. Deus precisa ver que eu estou preparado, que eu estou pronto. Então olhe para a tua vida, faz uma avaliação dela, se examine completamente, totalmente, 100%, e vê se você está preparado para as muitas, inúmeras sementes que já estão preparadas. E Deus só vai fazer chover para aquilo frutificar e você colher. Então é fácil da gente reparar como está a nossa vida com Deus. Aqui na terra você se prepara profissionalmente para alcançar ou para chegar num bom emprego, num bom trabalho, ganhar um bom salário. Você faz curso, você faz uma faculdade, você faz uma pós. Isso não é preparação? Me responda se você tem certeza disso. É preparação? Aqui na terra a gente faz de tudo para melhorar, para alcançar conhecimento. Por quê? Porque nós queremos crescer. Como eu disse, são cursos, faculdades e tanto de outras coisas, né? Que a gente se empenha, esforça para chegar e alcançar. Está ouvindo, igreja? E com relação a Deus, qual o esforço que eu estou tendo? Qual é a dedicação que eu estou prestando para que Ele me veja e me abençoe com colheita? Está ouvindo? Porque se aqui na terra, no mundo em que vivemos, a gente se esforça para alcançar coisas grandes, coisas maiores, e com relação aos céus que estão abertos para nós, querendo nos abençoar, Deus quer mandar chuva, né, para nós, mas Ele não está vendo o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação. Está ouvindo, gente? Existem princípios que precisam ser, irmãos, praticados na vida cristã, né? E eu digo princípios bíblicos. Por exemplo, tem o princípio da oração. Eu dedico tempo orando a Deus? Ou eu só oro ou faço minhas orações quando eu estou necessitado de alguma coisa? E quando eu estou bem, não tem nenhuma lembrança. Por que a oração é um princípio? Porque ela nos conecta com Deus. A oração não é nada monólogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Uma vida de oração nos leva mais para perto de Deus. Eu pratico isso. Esse é um princípio. Porque se eu estiver praticando isso e Deus estiver vendo isso, prepare-se para a chuva. E para ter uma colheita extraordinária. Um outro princípio que a palavra nos aponta é o nosso devocional. Eu tiro tempo para fazer uma leitura da Bíblia. Uma vez que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque ela é o poder de Deus. Ela testifica de mim. Então eu tiro tempo, eu dedico para ter um devocional com Deus. Eu faço leitura da Bíblia, ou eu só leio a Bíblia quando eu venho no culto aos domingos? Está entendendo? Que tudo isso tem a ver com eu estar me preparando, porque a semente já existe, o solo já está fértil, carregado, só não frutifica. Mas quando Deus vê essa minha, vida com Ele, irmãos, Ele não nega bem algum aos que o buscam, está escrito. Está ouvindo, gente? São princípios. Eu pratico, por exemplo, o princípio da oferta, o princípio do dízimo.
Porque, irmãos, dizimar, dar o dízimo, dar oferta, não tem a ver com igreja, com instituição religiosa. Tem a ver com a minha relação de ser humano, de pessoa com Deus. Então eu sou um praticante desse princípio? Ou eu faço a minha obra de caridade quando eu sinto vontade? E só se Deus fosse assim? São princípios. O princípio da obediência à sua palavra. Melhor é obedecer, diz a palavra, do que sacrificar. Então são princípios, são de obedecer a sua palavra. Eu pratico, por exemplo, o princípio da santificação, da santidade. Sede santo, como eu sou santo. O que é ser santo? O que é buscar a santidade? É simples entender isso. É eu me separar, ou separar a minha vida daquilo que não convém. É eu me separar, ou deixar, deixar de lado, não me importar, não dar atenção àquilo que me corrompe, aquilo que me contamina. Irmãos, olha aqui para mim. Você não vai encontrar na Bíblia Deus exigindo de nós perfeição. Mas você vai encontrar na Bíblia Deus exigindo de nós aperfeiçoamento. Porque perfeito é só o Senhor. Mas aperfeiçoamento Deus quer da gente. Que a cada dia a gente seja melhor em alguma coisa. Então, ser santo, buscar a santificação, é eu me converter a cada dia de alguma coisa que não agrada a Deus, que não é lícito. Eu vou abandonando essas práticas, deixando essas coisas que não são boas, não são interessantes, não são agradáveis aos olhos do nosso Deus. E até aquilo que é da própria vida do ser humano, mas que não condiz com a vida cristã que ele tem. Então eu me santifico, é aí. Eu me converto, é aí. Eu me torno uma pessoa melhor, é aí. Então, diante de tudo isso que eu estou citando para você, se eu vivo isso, se eu pratico isso, que são princípios, ai, irmãos, não tem como Deus negar chuva. Quero te avisar de uma coisa: o solo da tua vida está preparado, as sementes da tua vida estão preparadas. Só que quem não está preparado somos nós. Mas se nós nos prepararmos, ainda esse ano, vamos frutificar bastante. Nós vamos participar de uma colheita sobrenatural. Amém? Então recebe essa palavra no seu coração. O solo aqui já estava preparado. A semente já estava preparada. Mas o homem não estava preparado. Então Deus não podia mandar chuva. Mas quando Deus preparou o homem, que o homem passou a existir, Deus disse: agora vem cá. Colocou ele no meio do jardim e disse: cuida de tudo para mim. Pode colher o que você quiser. Estava tudo lá já. Já estava tudo lá. Ele não precisava plantar nada. Deus só fazia chover e ele colhia. Amém? Então, queridos, tome posse dessa palavra, receba essa mensagem em seu coração, traga ela para a tua vida, porque Deus quer sim que você experimente, desfrute de uma colheita sobrenatural. Ele quer que você frutifique. Eu vou repetir: o solo estava pronto, a semente estava pronta, o solo estava preparado, a semente estava preparada, só que não frutificava sobre a terra. Nenhuma das plantas, nenhuma das ervas, nenhuma das sementes nasciam. Amém? Resultado: Deus não podia fazer chover porque não tinha homem para cuidar, para cultivar. Diga assim: Senhor,
tem eu aqui. Você hoje existe. Você nasceu. Você é um ser humano criado por Deus. Deus assim quis. Deus quis que você viesse ao mundo. Amém? Então significa que homem já existe, eu e você. E agora? Agora, Senhor, estou aqui, pode começar a frutificar. Porque eu vou cuidar, eu vou cultivar o solo e a semente que o Senhor já liberou do céu para a minha vida. Se você olhar e falar, Deus, eu não sei o que tem aí preparado para mim, mas eu cultivo, eu vou cuidar. Pode fazer chover, me dê a bênção. Ele não vai dar só o que você pede, Ele vai dar aquela que Ele também tem reservada, que você nem tem conhecimento, porque a Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o homem. Então tem muita coisa, irmãos, que nós não sabemos, não temos, não imaginamos, mas que está reservada por Deus para cada um de nós. Ele vai te dar o que você pede, mas se prepare, porque tem muito mais que Ele quer te dar. Por isso que o texto diz que Ele faz muito além, né, do que pedimos e pensamos. Então segure essa bênção, tá? E esteja preparado, ou se prepare a cada dia mais. Esteja em conexão com Deus, se conecte com Ele, esteja sempre com Deus o tempo todo. Irmãos, porque isso vai contribuir, isso vai ajudar Deus liberar chuva para a tua vida. Amém? Vamos orar? Fecha os olhos. Senhor, eu quero aqui agradecer por essa palavra. Obrigado por falar conosco de maneira clara, inteligente. Entendemos o recado. Nós existimos, já fomos criados. Agora só precisamos cultivar. Sim, cuidar, lavrar a terra, o solo e a semente que já existem, elas já existem. E nós estamos nos assegurando aqui hoje de que tudo que nós ouvimos aqui e aprendemos da parte do Senhor, vamos praticar. Queremos viver os princípios da oração, o princípio do devocional, o princípio da obediência, o princípio da santificação. Tudo isso nós queremos estar vivendo, praticando. E assim o Senhor vai nos abençoar a cada dia. A cada dia nós vamos nos convertendo e vamos nos tornando pessoas aperfeiçoadas, melhores a cada dia. Então abençoa os meus irmãos e irmãs, todos que participaram, vieram para esse culto. Que cada um, Senhor, esteja ciente dessa preparação. Que cada um se prepare. Que cada um tome posse da bênção maior que está reservada para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.